Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem deste novo tutorial da bolsa, uma bolsa de verão, que você pode usar tanto para lazer como para trabalho. É uma bolsa fácil, prática e muito útil. Eu trabalhei aqui com essa linha da Pinguim. Essa é a Aruba Verão, Pinguim Verão, Aruba. Não sei se eles ainda trabalham com essa marca. Eu tinha em quantidade aqui em casa e eu resolvi terminar de usá-las, né? E fiz essas bolsinhas nesse modelo aí muito simples e prático, né? E bem bonita. Dá para você usar com qualquer look seu. Esse aqui era a cor bege dela. Essa aqui é um verde bem clarinho. E esse aqui é um azul bem clarinho também, tá? Ela tem uma espessura muito parecida com a nossa Barroco. Então, você pode também estar usando a Barroco se você tiver aí, tá bom? O tex dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela é uma mistura de algodão, viscose, acrílico e poliéster. Então, é um mix, né? Ela não é 100% algodão, mas ela é muito macia, viu? E o tex dela... O tex eu vou ficar devendo a vocês, porque não apareceu aqui na nossa embalagem. Mas ela é 87 metros, ela vem pouco, tá? Eu usei 6 novelos desse aqui para poder fazer a bolsa. Sobrou este restinho aqui, ó, tá vendo? A marrom até acabou, não tem mais. Sobrou bem pouco, usei 6 novelinhos desses, tá? Então, cada novelinho tem 100 gramas, né? Então, usei 600 gramas dela. Ela é muito parecida com a nossa querida Barroco, tá? Então, se você não tiver essa aqui, não encontrar, você pode usar a Barroco com essa gramatura aqui, porque vai ficar o mesmo padrão. A gramatura da nossa Barroco, ela é a número 6, né? No tex de 452, tá bom? Então, você pode usar aí essa, se você tiver, também vai ficar maravilhosa. E colocar o forro que você gostar de estar trabalhando, né? O forrinho eu fiz em vários tons, né? De azul, mais escuro, verde, amarelo e a marronzinha. Achei que ficou assim uma graça, tá? Tem um passo a passo aí, eu fazendo com vocês. E fiz os bolsinhos aqui, ó, internos, tá? No fundo da bolsa, são 3 bolsinhos. Então, tem todo o passo a passo aí, junto com vocês, para vocês não terem erro nem dúvida. E se tiver algum erro, alguma dúvida, pode estar colocando aí nas nossas perguntas, né? Quero dizer a vocês muito obrigada pelas tantas pessoas inscritas aí no meu canal, né? Espero que quem não me conhece esteja se inscrevendo, gostando do meu trabalho aí, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode estar me perguntando. E eu peço a vocês que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, curtindo, para o canal poder crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos lá para esse tutorial, muito gostoso de fazer, com essa linha maravilhosa, tanto essa como a nossa Barroco, delícia de trabalhar também, essa 100% algodão, né? Não tem nem comparação, mas eu quis aproveitar. Peço desculpas aí se vocês não encontrarem, vocês podem estar usando a Barroco, tá? Mas eu tinha aqui, eu quis trabalhar com elas. Vamos usar a agulha de tapeçaria, tá? E a agulha número 4, somente isso. E eu tenho procurado fazer peças que não utilizem acessórios, para você estar economizando e colocar um preço acessível na sua bolsa, porque quanto mais acessórios, mais a gente sabe que o preço aumenta, né? Então, espero que vocês gostem. Estarei trazendo aí outros modelinhos também muito lindos, procurando sempre trazer, sem ter que estar comprando muito acessório para poder fazer a bolsa, ok? Então, vamos lá começar nosso vídeo. Então, pessoal, vamos começar fazendo 60 correntinhas, tá? Pra gente ter uma bolsa de 45 centímetros de largura. Então, você pode dar a sua voltinha aqui, ó. E dar a primeira laçadinha. Aperta, esse é o nosso nozinho inicial. Tem várias formas de fazer o seu nozinho. Eu faço dessa maneira. Se você quiser fazer do seu, pode fazer. Então, agora sim, eu vou começar a contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6. E assim você vai fazendo até ter aqui 60 correntinhas. Feito aqui as suas 60 correntinhas, você agora vai fazer 3 correntinhas no seu último ponto. Então, você vai acrescentar mais uma e vai fazer 2 pontos baixos dentro dessa laçada aqui. Então, você introduza, faça um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Então, você está aqui com 3 pontos baixos para fazer a curva da lateral, para fazer a nossa lateral da bolsa. Eu vou marcar este ponto aqui, que é o nosso primeiro da lateral, para que a gente possa depois saber onde começou a lateral aqui. Então, você pode pegar seu marcador e coloque aqui, ó, nessa alça aqui, que é a primeira que você fez depois das 60 correntinhas. Agora, você vai seguir direto até a outra extremidade, pegando na alcinha de cima do seu ponto de base, ou seja, da sua correntinha inicial. Então, nós vamos trabalhar um lado e o outro lado dessa correntinha. Esse vai ser o fundo da bolsa. E nós já vamos abrindo nas laterais para poder dar a largura que a gente precisar ou que a gente quiser fazer. Se você quiser aumentar várias vezes para depois subir a bolsa, também pode. Eu aumentei somente 2 vezes, eu achei que ficou numa largura do jeito, né, que eu queria fazer a bolsa. Eu não queria ela muito larga, eu queria ela mais fina. Porém, ela vai ficar maior, mais larga e mais alta. Então, ela vai ficar uma bolsa bem bacana. E assim você vai fazer toda a sua correntinha até o primeiro pontinho nosso daqui que a gente começou. Bom, então aqui nós fizemos a volta com 3 pontinhos, né? Então, daqui, depois dos 3, se você contar o primeiro até o final, você tem que ter 59 pontinhos na sua corrente, tá? Por quê? Essa volta aqui seria o 60, né? O primeiro pontinho. Então, lógico, depois dos 3 que você fez de aumento, você tem que ter 59 correntinhas. Então, nessa última correntinha nossa, nós vamos fazer aqui mais 2 pontinhos. Então, no mesmo buraquinho, você já vai prendendo essa linha aqui, ó, do arremate inicial. Já introduz aqui, ó, na sua primeira argolinha, que no caso agora ela é a última, puxa uma laçada, outra laçada e fecha o ponto, um ponto baixo. Faça novamente no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base. Essa linha aqui já vai ficando aqui atrás e você vai passar a agulha por cima dela e puxar. Então, aqui você já tem outro ponto baixo. Então, você fez aqui, ó, 3 pontos baixos na mesma lateral. Na lateral, 1, 2, 3. 3 alcinhas aqui, ó. Então, essa também eu vou marcar, porque quando nós fizermos o aumento, nós temos que fazer a partir da primeira, para não ficar torta a bolsa. Então, prendi aqui, prenda com seu marcador, os meus são esses. Ou pode ser linha, se você não tiver, dá um nozinho aqui. Eu já fiz vários tutoriais assim. Então, essa agora, nossa continuação, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer ponto em cima de ponto, tá? Para a bolsa não ficar errada. Então, esta outra alcinha aqui vai ser o nosso próximo ponto é essa alcinha aqui, ó. Porque se eu desmanchar aqui, ó, essa alcinha, ela é desse ponto aqui da onde nós estamos fazendo o aumento. Esta aqui seria a próxima, ó, ponto sobre ponto. Então, você introduza de volta,
Faço aqui, tô fazendo meu último ponto de virada. E agora sim, eu vou introduzir aqui, ó, neste pontinho aqui, nessa alcinha, já prendendo a linha aqui, continuando a prender a linha de início. Já arrematando essa linha por trás. E aí, nós continuamos fazendo até a nossa outra lateral lá, que nós vamos fazer mais aumentos. Então, aqui é isso aqui, ó. Aí, você vai prendendo ela por trás, ó. Você vai passando aqui, puxa. E aqui você vai dando um apertãozinho para não ficar muito folgado, tá? Não precisa apertar demais. E assim vai ficar a nossa outra volta aqui do ponto, tá? Lembrando que sempre vai ter que ser ponto com ponto, ponto com ponto, tá? Mesma quantidade de um lado, mesma quantidade do outro. Então, chegando aqui na nossa virada, nós vamos tirar o nosso marcador e vamos pegar nas duas alcinhas aqui, vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto, tá? Então, aqui, ó, peguei nas duas alcinhas do ponto da virada aqui e vamos fazer 1, 2. Agora, no próximo, ó, 1, 2, esses dois também nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho. Então, aqui nós vamos fazer 1 e 2. Agora, no próximo, mais 2. Então, nós fizemos aqui na nossa lateral da bolsa 6 pontos baixos. Este é o nosso aumento final, 6 pontos baixos. Se você quiser uma bolsa mais larguinha um pouquinho, aí você pode fazer outra volta e aumentar mais uma vez. Aí, você vai ter uma bolsa também mais larga, um pouquinho, né? 1 centímetro cada lateral. Porque cada vez que você aumenta, ela aumenta na largura também. Com esse comprimento e esses aumentos que eu fiz, primeiro de 3, depois de 6, ela ficou com 45 de largura. E ela não ficou uma bolsa muito estreita, ela ficou uma bolsa numa largura boa. Então, agora, nós vamos continuar fazendo os nossos pontos baixos, seguindo reto até a outra extremidade. Quando chegarmos do outro lado, também vamos fazer o mesmo aumento. E vamos continuar depois fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, sem fechar a carreira. Nós vamos trabalhar esta bolsa circulando até a altura que a gente quiser fazer, tá? Eu fiz numa altura de 32 centímetros, então ela ficou com 45 de largura, com 32 de altura, para depois fazermos a parte das alças. Então, ela ainda aumenta mais um pouquinho. Chegando aqui do outro lado, também vou tirar meu marcador. E vou fazer aqui, ó, nessa alcinha, que eu tenho aqui 1, 2, 3. Na próxima aqui, ó, já vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2, na mesma alcinha. A outra aqui, ó, pegando também nas duas alcinhas de base. Puxa, 1, 2. E nessa aqui também. 1, 2. E agora, pessoal, é só seguir subindo a bolsa. Eu vou medir aqui e a quantidade de carreiras que eu fiz subindo até a parte da alça. E também vou medir a altura. A altura são 32 centímetros até a alça. Vou medir, vou contar para vocês a quantidade de carreiras que eu subi. Aqui, você tem que contar, porque eu não sei se você enxerga aí, essa aqui, ó, é a nossa primeira carreira. Aqui é a nossa primeira aumento, segundo aumento.
para depois a gente começar a subir direto. Então, você tem que contar a partir desta carreirinha aqui, ó, que aqui no meio é o ponto de carreira, de corrente. A gente fez ponto baixo para lá e ponto baixo para cá. Então, a partir daqui, você vai começar a contar. Então, de lá do início até aqui, que vai ser essa parte nossa aqui, deram 51 carreiras. Então, você vai subir 51. Ou, nessa linha com essa agulha, deram 32 centímetros, tá? Então, aqui, nós ainda vamos fazer a parte da alça e nós vamos subir aqui mais uns 3 centímetros. Então, ela vai ficar aí com uns 35 de altura e 45 de largura. Se você quiser uma bolsa maior, você pode estar subindo. Mas você tem que lembrar que nós ainda temos essa parte da alça aqui, que ela dá mais ou menos, vamos medir, ela dá mais ou menos aqui, ó, é isso aí, uns 3 centímetros, 3,5. Então, você ainda tem essa partezinha aqui que você tem que subir, tá? Aqui, eu já tô com ela já subindo um pouquinho, ó, tá vendo? Que ela já abriu aqui pro lado, tá vendo? E isso aqui vai dar os 45 centímetros de largura. Porque se você for contar a partir daqui, ele não dá esse número ainda, tá? Ela vai dar 44 a 45, tá bom? Então, você vai vendo aí que ela vai formando essa lateralzinha aqui, mas depois ela sobe reta, tá? Ela só aumenta aqui embaixo mesmo. E depois ela vai seguir reta na sua lateral. E ela vai formando isso aqui, tá bom? Então, vamos seguir. Na hora da emenda, eu vou mostrar como faz. Aqui, pra gente poder emendar, eu não vou dar nó. O que que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, você vai deixar uma parte da linha, né? Pode ser aí mais ou menos um palmo. E aqui você vai virar ela ao contrário também, ó. Colocando do lado dessa aqui que tá terminando, tá? E nós vamos introduzir, aqui eu tô com o meu ponto, né? Nós vamos introduzir segurando as duas linhas. Introduza, passando aqui, ó, debaixo das duas alcinhas, normal, como se fosse fazer um ponto baixo. Só que ao invés de você pegar a sua linha que tá terminando, você vai buscar, aqui você segura ela na sua mão, você vai buscar a sua linha que está começando e passando ela por baixo da sua linha que está terminando. Sua linha que está terminando tá aqui, e essa aqui é a linha que eu estou trabalhando. Então, eu tô com ela aqui, ó, no meu dedo, para firmar, ó, estou com ela aqui, vou puxar, introduzir no meu ponto, agora, dou uma laçada nela, na linha que está começando e puxo. E fiz o pontinho. Então, aqui eu tô com o ponto final da outra linha e o ponto inicial do novo novelo. Aqui, você pode estar dando uma leve pressão, puxada aqui, para poder ficar certinho o ponto atrás também. Não puxe demais para ele não ficar torto. Depois, você vai ajustando. Aí, você vai segurar agora na sua linha, que está começando. As duas vão ficando atrás do trabalho. Você introduza no seu ponto e sempre colocando as duas linhas aqui atrás e a linha passando por cima, a linha do trabalho por cima delas. Laçou e puxou. Vai ajustando. Não puxe demais. E assim você vai trabalhando. As linhas elas vão ficar atrás do ponto. Nem embaixo, nem em cima, atrás dele. Então, ela vai ficar isso aqui, ó. Ela fica um pouquinho mais grossa, mas quando você vier com outra camada, dá pra disfarçar. Não aparece, ó. E ela vai ficando dessa maneira. Então, assim que você continua emendando as suas linhas.
Aqui, ó, eu já fiz. Deixa eu ver quantas que eu já fiz. Ó, desse lado aqui, ó, eu tenho uma emenda, ó, né? Aqui é o resto dela, ó. Quando você chegar mais ou menos no final dela, você pode parar, depois você vai cortar esses rabichos aqui que fica. Ó, aqui estaria do lado de cá, ó, nem dá para aparecer onde está a emenda, né? E a minha emenda está aqui, ó, nesta carreira. Então, fica bem disfarçado, ninguém vê onde está a emenda da sua linha. E você pode usar essa técnica aí para fazer em todas as linhas que você trabalhar, ao invés de dar nó. Se você quiser também, você pode estar costurando a pontinha delas por trás aqui, para não soltar. Bem no finalzinho, né? E fazer um arremate bem limpo. Aqui eu vou fazendo um pouco, mais ou menos aí uns 5 centímetros ou 6 centímetros, depois eu já paro de colocar por trás. Aí eu trabalho só com a minha linha mesmo. Aqui eu vou vindo, trabalhando. E aqui depois, ó, você pode cortar. Aqui, ó, vamos supor que eu não quero mais fazer o arremate. Tá bom desse tamanho. Então, eu jogo ela pra trás e continuo fazendo o meu pontinho. Depois eu venho com a tesoura e corto ali onde eu terminei, bem rente ao ponto. É isso que eu tô falando. Se você quiser depois costurar, você pode vir aqui, corta e dá um pontinho aqui para poder ficar firminho. Mas não há necessidade, só se você desejar. A não ser que sua linha seja muito fina. Então, é isso. A emenda é assim. E assim nós vamos percorrer até 32 centímetros de altura. Bom, gente, então aqui eu terminei. Subi aqui 32 centímetros. Tá? Então, você vai terminar do lado que você começou a peça aqui embaixo. Tá? Se você não colocou marcador, você pode ver pelo arremate que você fez da linha por dentro da bolsa. Qual é o lado que você iniciou. Então, a partir daí, depois que você subir seus 32 centímetros, nós vamos marcar aqui 15 centímetros de cada lado. Então, você vai pegar aqui e vai marcar 15 centímetros, tá? Então, meu, ó, deu aqui neste pontinho. É 15, aí você vai pegar no ponto que terminou, tá? Você dá um marcador, coloca o marcador. E aqui também. Daqui pra cá, você vai fazer seus 15 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, deu exatamente aqui nesse pontinho. Então, eu coloco meu marcador. Pra que eu vou fazer isso? Você vai contar agora quantos pontos tem aqui e quantos pontos tem também neste lado, tá? Então, você vai ter que ter pontos iguais. O meu aqui deram 22 correntinhas e 22 correntinhas. Eu dividi aqui no meio, ó. Essa do meio eu não conto a partir da lateral. E aqui eu conto a partir dessa aqui. Então, essa do meio aqui pra mim é nula, porque ela é a divisão aqui delas, né? Então, aqui deram 22 e 22, exatamente 15 centímetros, tá? Então, aqui nós vamos começar a fazer a parte da alça. Terminamos aqui nesta lateral e vamos vir até aqui e faremos uma alcinha de 85 correntinhas e colocaremos aqui. Vamos introduzir ela aqui neste ponto do outro lado e continuar do lado de lá. E o mesmo procedimento que você fizer deste lado, você vai fazer do lado de lá e marcar onde você vai subir sua alcinha.
aqui eu vou começar a fazer meus correntinhas não, meus pontos baixos. Vou fazer aqui os pontinhos. E vamos fazer depois subir a alça da bolsa. Por enquanto, nós não vamos fazer nenhuma diminuição ali na alça, mas nas próximas carreiras, nós temos diminuições no início da alça, para ela não ficar dobrando. Aqui, pessoal, eu já cheguei no meu ponto marcado. Eu vou tirar meu marcador, tá? E vou subir a alça nele. Eu conto com ele. Então, aqui, ó, fiz toda essa lateral aqui. E agora, nós vamos subir aqui 85 correntinhas. Então, você começa a contar a partir dessa aqui primeiro. Essa aqui você não conta. 1, 2, 3, 4, 5, até 85. Aí, depois nós vamos unir aqui nessa outra ponta. Então, depois que você fizer 85 correntinhas, você vai ficar aqui, ó, pegando do início. Se eu medir aqui, para quem gosta de medida, você vai ficar aqui com 52 centímetros de correntinha. Mas, quando você começa a trabalhar a alça, ela vai aumentar um pouco, né? Então, eu medi ali, deu 57 de tamanho de alça. O que eu tô falando é a alça aqui, ó, depois de pronta, tá? Aqui são as diminuições que nós vamos fazer, para quando você ficar com ela em pé, ela não ficar dando aquela dobra, né? Então, quando você faz as devidas diminuições, ela vai ficar uma continuidade aqui, ó, tá vendo? Então, daqui até o outro lado dela aqui, ela ficou com 57 centímetros medidos aqui, tá? E ela vai ficar, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 carreiras. E ela vai ficar aqui com 2,5 centímetros de largura. Tá? Então, além dessa parte aqui que nós paramos, nós vamos subir aqui, ó, 32 aqui, né? Mais 32, 33, 34, 35... uns 35 centímetros de altura ela vai ficar, tá? No total. Então, é isso aí. Então, você faz a sua correntinha e agora você vem colocando a alça aqui de um lado só, né? Pra não ficar torta. E coloque aqui, ó, no seu pontinho que você marcou. Tá? Então, aqui você já puxa. E faça um ponto baixíssimo aqui, tá? Não precisa ser ponto baixo. E agora, nós vamos rodar até o outro lado. Vamos trabalhar até o outro lado. Para poder subir do lado de lá também. Então, você vai medir da mesma forma do outro lado. Ou você pode estar medindo a quantidade de pontinhos que tem aqui. Ele tem que ter a mesma quantidade do lado de lá. Esse aqui do meio eu não conto, conto a partir do outro. E aí, você centraliza lá sua alça também do outro lado. Então, nós vamos seguir até chegar aqui novamente. Então, pessoal, aqui, quando eu estava finalizando a minha correntinha do outro lado, a linha acabou. Então, antes de acabar, eu continuei fazendo a correntinha com a outra linha nova e as linhas de trás eu dei um nozinho. Quando eu passar para minha segunda carreira, nós vamos vir arrematando ela por dentro da camada. Aqui da alça, agora eu já cheguei do outro lado, né? Esse pontinho aqui, ó, o primeiro pontinho da nossa início de alça, nós vamos fazer uma diminuição. Então, eu não vou trabalhar nele, eu vou trabalhar no próximo. Eu não vou fazer uma diminuição pegando a linha aqui, diminuindo, pegando a outra, não. Nós vamos pular este ponto. Então, nós vamos estar aqui, ó. Esse aqui, o primeiro aqui de baixo, nós não vamos trabalhar nele.
E vamos passar para este aqui, ó, que seria o primeiro da alcinha. Então, fazendo uma correntinha normal. Agora aqui, continuemos aqui, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo, de cada correntinha, pegando na alcinha de cima dela, tá? Como se ela ficasse virada para nós, de frente para nós. Porque esse tipo de alça, ela é chapada. Se eu quisesse uma alça redonda, eu ia trabalhar na alça de trás, ou pegando a alça da frente. Então, seria um outro tipo de alcinha. Como ela é chapada, ela é uma alça retinha, então nós vamos trabalhar sempre na lateral do ponto aqui, ó, pegando a alcinha de cima. Então, é isso que você vai fazer. Quando chegar do outro lado, eu vou fazer a diminuição aqui com vocês. E aí, vocês vão fazer isso, eu vou contar direitinho ali, mas são 4 carreiras ou 5, depois eu confirmo aqui. Bom, quando cheguei aqui no final, né, o último ponto, aqui nós fizemos um ponto baixíssimo, nós não vamos fazer um ponto em cima dele, nós vamos fazer um ponto aqui, ó, neste aqui, um ponto baixo, na frente dele. Isso aí. E vamos seguir para o outro lado. Eu vou parar aqui só para mostrar a vocês. Fazer mais uns aqui. Então, eles vão ficando assim, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela vai virando pra cima e não vai ficando aquele, como se ficasse assim, ó, aquela dobradura sobrando, né? Aquela parte sobrando. Então, ela vai ficando retinha mesmo, chapada, subindo, tá? Então, toda vez que você chegar no final, você vai, esse do meio, você não vai fazer nele. Você vai fazer no seguinte. Então, você vai seguir isso aqui, ó. As 4 voltas que a gente der. As 5 voltas, né? 4 a 5. E a mesma coisa nós fizemos do lado de cá, ó. Esse último aqui. Esse primeiro aqui nós não fizemos. Pulamos e continuamos no início da carreira aqui, que era o primeiro ponto subindo. Tá? Então, a mesma coisa você vai fazer do lado de lá. Quando chegar aqui, você vai também pular o pontinho. Deixa eu tirar aqui. Nós estamos vindo pelo lado de cá, né? Então, nós vamos contornar a peça. Quando você chegar aqui, esse aqui do meio você vai pular e vai trabalhar o seguinte. A mesma coisa do lado de cá. Desceu até aqui. Este, que foi o ponto baixíssimo, você pula e trabalhe esse aqui. Então, sempre do meio você não vai trabalhar ele, tá? Então, você pode fazer aí 4 voltas e eu volto com vocês. Para explicar aqui para vocês, nós temos aqui, ó, essa aqui é a nossa primeira volta da correntinha, certo? Então, essa aqui eu não estou contando com ela. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltas, tá? É porque essa última aqui, nós ainda vamos fazer uma 6ª volta, pegando por cima do ponto, para poder fazer o arremate da peça. Então, você vai subir, vai fazer uma alça de 5 voltas. Se você quiser ela mais fina, faça menos voltas. Na última volta, depois da 5ª, nós vamos fazer um ponto aqui baixíssimo em volta dela toda, para poder dar o acabamento. E para finalizar, o que nós vamos fazer? Aqui eu cheguei no final, né? Tem a diminuição nesse pontinho aqui, então eu vou pular para cá, só que aqui eu já vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou pular esse, vim pulando todos, ó, tá vendo? Para poder a alça, ela já ficar nessa posição. E aí, nós vamos pular esse e fazer o nosso ponto baixíssimo aqui. E vamos agora fazer só ponto baixo para poder dar o acabamento na nossa bolsa. Então, você vai vir passando, fazendo ponto baixo em volta dela todinha. E aí, nós vamos ficar com este acabamento aqui sobreposto no último
ponto de cima, tá? Então, ele vai ficar com esse acabamento aqui, tá bom? Vai dar esse acabamento aqui nela, na volta todinha. Então, você vai, volta até chegarmos aqui pra gente poder finalizar e fazer o arremate. Então, chegando aqui para nossa finalização, nós fizemos todo o arremate em volta dela, com ponto baixíssimo. E agora, eu tô aqui no meu último pontinho, ó, que nós começamos a fazer aqui, o nosso arremate, né? Agora, vou terminar neste aqui, no da frente. E vamos fazer a parte do acabamento. Após eu puxar a laçada, eu cortei já um tanto aqui, ó. E agora você puxa tudo. E nós vamos fazer mais uma laçada ainda, só que nós vamos fazer com a nossa agulha de tapeçaria. Então, você introduz aí na sua, pra gente poder fazer o arremate perfeito aqui. Agora, nós vamos ter que fazer o quê? Nós temos que fazer uma outra alcinha para poder dar um acabamento invisível. Então, nós vamos introduzir na parte, nós vamos pular um ponto e vamos introduzir no seguinte, pegando as duas alcinhas de cima, de baixo, passando por baixo das duas alcinhas do ponto que a gente fez aqui do arremate. Aí, você puxa toda a agulha, toda a linha. Você veja que ele já tá formando uma laçada aqui, ó. E agora, nós vamos introduzir aqui, nesta alça aqui de baixo, quer dizer, dentro dele. Nós vamos fazer uma laçada, ó. Vamos introduzir no ponto da onde a gente saiu. E aí, nós vamos ficar com um ponto sobreposto ao nosso último ponto. Tá vendo? Vai ficar por cima dele. Então, ele não aparece onde você terminou ou iniciou o seu trabalho. Agora, nós vamos virar a peça. E vamos arrematar essa linha aqui para baixo. Você pode ir introduzindo aqui aleatoriamente. E sumindo com a sua linha, até você ter certeza que ela tá firme. Você pode ir pro lado, pode ir para baixo, para onde você achar que ela não apareça menos, tá? Depois eu vou fazer mais para baixo. Esse aqui foi aonde eu fiz o arremate do nozinho da alça. Lembra que quando a gente estava vindo, tinha acabado aqui? Eu dei um nozinho e nas próximas carreiras, ó, eu fui fazendo a laçada e colocando ela por dentro, né? Passando a laçada por cima dela. Aqui, ó, você já pode cortar todos os seus arremates aí, você pode ir cortando. Ele não vai desfiar mais, porque ele tá por dentro da linha. E assim você vai dando o acabamento à sua bolsa. Vai ficando um trabalho bem limpo e arrematado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo tutorial. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe, coloquem aí as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo aí à medida do possível a todas vocês com muito carinho. Grande beijo!